Vamos falar com ele, o tempo passa rápido nesse programa, meu Deus do céu. Bota aqui a imagem dele, é o Douglas Magalhães, ele vai trazer um relato agora, ele atualiza as informações do final da manhã, do início da tarde, mas a história da Viúva Negra, eu sei que você tem um grande relato neste momento e novas informações, Douglas Magalhães, sobre o crime da Viúva Negra que aconteceu no ano passado. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, amigo telespectador. Vou fazer um resumo sobre a Operação Viúva Negra. No dia 30 de maio do ano passado, durante a madrugada, homens armados invadiram uma casa do povoado Sapé, em Itaporanga da Ajuda. Assassinaram o senhor Francisco Mário e feriram a companheira que estava com ele naquela madrugada. A polícia começou a trabalhar e chegou até os executores do crime, porque no dia do crime, os executores chegaram a furtar alguns objetos para simular um latrocínio. Mas a polícia não viajou nessa. Iniciou as investigações, chegou até os 5 elementos que denunciaram 2 mulheres. Uma delas, ex-mulher de Francisco Mário, que estaria revoltada por causa da separação, e pior, porque ele estava morando com uma mulher lá do mesmo povoado. Resumo, a polícia fez a Operação Viúva Negra, os 5 executores foram presos, a Viúva Negra e a irmã foram presos. Mas esse ano a coisa começou a mudar de figura. Em julho, a Viúva Negra foi solta e hoje à tarde a irmã dela vai ser colocada em liberdade, porque de acordo com o delegado Edson Teles, a história é bem outra. A sua cliente realmente contratou aqueles homens, mas não foi para matar, foi para quê? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, ao Douglas, por estar aqui fazendo essa entrevista. Não é o que se trata, o que vem de acordo com as acusações. O que se trata, supostamente, foi que as 2 irmãs contrataram o serviço de um barracão para fazer macumba em desfavor da vítima. E chegando lá, o próprio pai de santo e o seu grupo, que estão presos também por serem os executores do crime, fizeram uma tentativa de roubo e, ao final, conseguiram ceifar a vida do Francisco Mário. Doutor Gilson Teles, olha a história, quer dizer que doutor Edson Teles, quer dizer então que elas teriam contratado um macumbeiro para fazer uma macumba para o marido voltar. Exatamente. Ele fez a coisa errada. Exatamente. Assim, são esses trabalhos amorosos para voltar. E aí eles foram fazer um trabalho, só que usando da má intenção e pensando que ele teria valores na casa, eles foram para roubar os valores e acabou ceifando a vida do ex-marido de uma das acusadas. O senhor conseguiu comprovar isso? Bom, nos autos o processo está correndo ainda, já está na 7ª, 6ª audiência, nenhum réu ainda foi ouvido judicialmente, só na fase de delegacia, e muito provavelmente a gente consiga, no começo do ano que vem, terminar essa fase de instrução para saber realmente a verdade real dos fatos. Doutor Edson, está acostado nos autos do inquérito policial alguma citação sobre o homem ser um macumbeiro, como o senhor relatou? Sim. Inclusive, o pai de santo, que é um dos acusados, se encontra preso no presente processo, e o executor, confesso, era o ajudante dele, e mais umas 2 pessoas eram ajudantes do próprio centro espiritual de fazer macumba. Mas o homem da macumba, o macumbeiro, ele teria dito o juízo, a polícia, que teria sido contratado para fazer a macumba, e ele disse que resolveu matar por quê? Então, eles negam, né, os fatos, veemente, em sede de delegacia, mas no momento que eles vão ser ouvidos ainda vai chegar, que será acredito que na próxima audiência de instrução, mas eles negam. Mas porque o que vem sendo produzido nos autos é que realmente se tratou de um trabalho espiritual que, usando da má-fé das informações privilegiadas que o Pai de Santo tinha com as consultas com as 2 irmãs, chegaram a fazer esse crime, ceifando a vida, inclusive do ex-marido, que seria o alvo do trabalho espiritual. Doutor Edson, muito obrigado. A sua cliente sai hoje à tarde da cadeia, né? Sim. Nós impetramos um habeas corpus junto à Câmara Criminal aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe e foi reconhecido e ela vai responder o processo agora em liberdade. Muito obrigado, boa tarde para o senhor. Douglas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero, é com você, Cláudio. Muito obrigado, Douglas. Ele está sempre acompanhando a notícia de perto, ele está sempre ali, ó, para e passo. Eu sempre faço defesas aqui contundentes e preciso fazer essa defesa também.
né, do relato que foi colocado aí. Eu acredito o seguinte, que existem homens de bem e homens do mal. Homens que vivem com bem e homens que vivem com mal. Independente da religião que você professe, se você é padre, se você é pastor, se você é pai de santo, se você é líder espírita, se você é budista, então eu preciso fazer essa defesa. O relato que foi colocado aí, nós não podemos generalizar nunca. Nós tratamos do fato. Então, em respeito aos nossos telespectadores de matrizes africanas, você sabe, Kézia, é onde nós nascemos, onde nós, em Salvador, nós temos muitos amigos, então nós temos que distinguir isso muito bem. O cara é bandido, ele estava ali travestido de pai de santo, ele é criminoso. A mesma coisa acontece com o pastor, com o médico, com o radialista, com o padre, está cometendo crime, é criminoso. A gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo cesto, né, e colocar a palavra em primeiro lugar. Não é a palavra em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é o crime que ele cometeu como cidadão.